dá fruto. Nossos corações se convertam verdadeiramente ao Senhor, para a honra e glória de Ti, Jesus. Amém, queridos? Agora, tudo funcionando. 3 da tarde, você pode dar início à administração. Até lá, você só fala. Até almoçar. Até as 3 da tarde. Amém. A paz, irmãos. Ainda bom dia, né? Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom poder vir à casa do Senhor. Amém? Quantos aqui cantaram ao Senhor? Quantos aqui louvaram ao Senhor? Hoje no louvor, a gente sempre pode sentir a presença do Senhor. Só que no louvor é onde a gente pode se achegar no Senhor. É onde a gente pode adorar ao Senhor. Porque a palavra diz que no Santo dos Santos é isso que acontece. Louvor. 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor. Que a gente possa louvar e poder vir na casa do Senhor louvar ao Senhor como é bom. Amém? Amém. Irmãos, fecha teus olhos. Papai, nós te louvamos e te agradecemos. Só te pedimos, Deus, que esteja conosco, que fale conosco. Pai, que o Senhor possa falar comigo, falar com a sua igreja. Envia, Senhor, seus anjos, coloque as suas mãos sobre os nossos queridos. Guarde nossos lares, guarde nossos queridos, guarde todos aqueles que amamos, de toda retaliação, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Que a gente possa estar diante do Senhor, te louvando, te engrandecendo, e as nossas casas também, Deus. Aqueles que não puderam estar aqui, possam sentir a tua presença. Que o teu Espírito possa estar com todos. E que possa estar aqui conosco, em nome de Jesus. Pois sabemos que o Senhor está à porta. E sabemos que logo veremos a tua glória com os olhos abertos, assim como a tua palavra diz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Heloísa, eu sinto uma mescla de tudo, assim, do que está acontecendo. O princípio das dores tão claro, me vem o medo, meu Deus, as coisas só vão ficar piores. Mas ao mesmo tempo me vem a alegria, o Senhor está voltando, o Senhor está à porta. Então é uma mescla de tudo, meu Deus. Só que, irmãos, nunca, nesses 2000 anos depois de Cristo, nunca houveram sinais tão claros daquilo que a palavra está escrita. Nunca está tão claro. Só que agora são tempos que cada vez mais serão complicados. Porque o próprio Jesus, nós vamos ver isso na palavra, o próprio Jesus falou sobre falsos profetas, que muitos pegarão pontos, vão distorcer, e é isso que nós estamos vivendo. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Irmãos, vou convidar todos a abrir em Efésios 2, versículo 1. Efésios 2, versículo 1. Glória. Amém, irmãos? Efésios 2. Nós vamos meditar numa palavra aqui, que ela diz assim: vocês, nós, todos, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós tínhamos também vivido
entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Palavra pesada. Todavia, Deus, Pai, que é rico e misericordiosa, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Deu-nos vida com Cristo. O Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Amém? Amém. Pela graça. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por fé, e isso não vem de vocês, não vem de nós, é dom de Deus, Amém. não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nossa natureza humana, desde o pecado, é uma natureza que nos tirou de perto de Deus. É isso que acontece. Nos tirou, nos levou para longe. Só que Deus nos deu simplesmente Cristo, o sacrifício por nós. E Cristo, quando fez tudo o que fez, Ele simplesmente nos fez ressuscitar junto com Ele, nos deu vida. Só que isso não é, Camargo, não é pelos seus olhos, não é pela cor dos seus olhos, não é, pastora, pelo quanto a pastora lê a Bíblia, ou por quanto a pastora busca a Deus. Não é por onde você está, ou quem você é pelo seu sobrenome. É pela graça. É pela graça. E nós seremos salvos em Cristo pela graça. Aleluia. Quando a gente entende isso, e realmente entende Cristo, e tenta cada dia mais entender o Senhor, dá o valor nessa graça. A graça, o Senhor nos deu a possibilidade de ser chamado de filho, não pelo que nós tínhamos feito, não por quem nós somos, não porque nós temos algo, ou que nós estudamos algo, ou pelo nosso sobrenome, ou porque nós somos reis, ou não, é porque Ele é misericordioso. É pela graça. Só que tem uma parte aqui muito interessante que fala, não por obras, para que não se glorie. Irmãos, tem muitos, hoje em dia, cada vez mais, que pegam partes da Bíblia e vão distorcendo ela. Esse é a base para os falsos profetas, inclusive. Que pega, por exemplo, esse versículo que diz... Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Então eu não preciso ir na igreja, eu não preciso fazer nada, não é por obras que eu serei salvo. Aqui eu vejo muita justificativa de pessoas falando, não preciso ir na igreja. Amém. Eu não preciso ir na igreja. Irmãos, o que a palavra nos diz muito claro, não é por obras, não é, nós vamos ler outra que deixa ainda mais claro isso, não é pelo que você mostra ou que você faz, mas é pela fé, é pelo quanto você está ligado com Deus. O que é a fé? Fé é aquilo que você acredita em algo que ainda não se vê, ainda não se pode tocar. Mas é isso, a fé é a ligação que nós temos direto com o Senhor. É a ligação que nós temos com o Pai.
Se nós não temos essa ligação, nos foi dado de graça. Se nós não estamos ligados aqui, foi nos dado de graça. Mas nós não estamos ligados. Irmãos, vocês são salvos pela graça, por meio da fé em Cristo, no Senhor. É o quanto nós estamos ligados diante do Senhor. Irmãos, como nós vamos ser chamados e conhecidos por Deus? Aquele da qual a gente conversa todo dia, da qual nós somos íntimos, da qual o Senhor conhece tudo da nossa vida, não porque Ele está vendo, mas sim porque nós estamos contando, compartilhando com Ele e colocando Ele em destaque como um amigo, como o direcionador, como o Deus da nossa vida. Nós vamos ser conhecidos dessa forma, ou nós vamos ser conhecidos daquele que vê Jesus de longe? Como você, como eu, como nós queremos ser conhecidos? Como nós queremos ser conhecidos por Deus? Você pode ganhar o mundo todo e perder a sua alma aqui. Você pode ser o maior influencer digital, que hoje essa é a profissão do momento, né? Profissão do momento. E perder a si mesmo. Como nós queremos estar ligados ao Senhor. Quando essa palavra diz que nós éramos pecadores, nós estávamos. Olha que interessante. Anteriormente, passado, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne. Irmãos, a palavra já diz no passado, você acredita isso? Versículo 3 diz já no passado. Anteriormente, passado, nós éramos assim. Antes de conhecer este tal de Cristo, tal de Jesus. Nós estamos vendo guerras. Nós estamos vendo realmente, alguns falando que já é a trombeta, já é o selo se abrindo. Irmãos, é o princípio das dores. Só que agora está cada vez mais pronto para realmente o anticristo vir, selar a paz e começar a reinar. Aí sim, está muito próximo. Muito próximo. E cada vez mais isso está próximo. Só que nós temos algumas alternativas. Buscar na palavra, buscar ao Senhor, conhecer a palavra. Deus foi tão bom conosco, porque Deus conhecendo o Mário ansioso, Ele deixou a palavra, inclusive falando, olha, vai acontecer assim, vai acontecer assim, vai acontecer assim. E não foi escrita há 2000 anos. Muito disso daqui foi escrito há muito mais. Você vê Daniel falando, você vê Ezequiel falando. Muito mais, e o Senhor já deixou isso escrito. E tudo está se cumprindo. A vinda do Senhor estava escrita. Passo a passo. E como aconteceu? Passo a passo. Nós conhecemos o reino dos céus, aquele que Jesus falou que estou indo preparar algo muito bom. Se vocês acham que vivem algo bom aqui, vamos ver o que eu estou preparando. Se nós cremos nisso, é isso que nós vamos viver. Só que agora é só esperar. Irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que manter a nossa lâmpada acesa com muito azeite. Por quê? Se chegar o nosso momento, nós não vamos ver Cristo. Nós vamos morrer antes. Pode ser. Se isso acontecer, se tiver na palavra, se tiver na vontade do Senhor acontecer isso comigo, que eu esteja pronto. Isso pode acontecer a qualquer momento.
A qualquer momento. A qualquer momento. E que nós estejamos prontos. E aqui coloca no passado, nós éramos, nós tínhamos, nós vivíamos. Irmãos, essa é a nossa briga todo dia. Olhar para nós e falar, vivíamos, mas não vivo mais. Quero sempre estar mais próximo de Cristo. Abre para mim Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. Porque é o Espírito Santo. Nós tínhamos uma natureza que era a natureza humana. Essa natureza humana, mas eu era uma pessoa boa. Irmãos, sem Cristo, não adianta. Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. É vida e paz. A mentalidade da carne é indigna de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Irmãos, acredito que só eu. Muitas vezes chegam por qualquer meio, vídeos, mensagens, e o tanto de baboseira que tem sido falado em cima dos púlpitos está cada vez pior. Está cada vez pior. A mentalidade da carne é indigna de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-la. Jesus não veio para quebrar e falar, a lei não existe, Velho Testamento não existe. Deus veio para cumprir. Jesus veio para cumprir. Glória ao poder. E o que mais nós temos visto é uma mensagem, porque ela precisa ser leve. A mensagem para encher igrejas, elas têm que ser de salvação e prosperidade. A salvação, você vai ser salvo, você já é salvo em Cristo. Só que aí abre o leque para as heresias e todas. Muitas vezes que você, se não é falado descaradamente, dá a entender que você só vai ser salvo se você realmente ofertar, que você tem que fazer algo assim, que você tem que ser rico, próspero e tudo mais aqui na terra. Peraí, o Senhor pode nos colocar nessa prosperidade? Você crê nisso? Você crê que você pode ser próspero nesta terra? Você crê? Mas realmente você crê? E quando você crê, você ser próspero nessa terra vai te colocar mais perto de Deus ou vai te colocar mais longe de Deus? Se hoje você ganhar numa loteria, do nada, como a mamãe diz, do nada, ganha numa loteria, isso te coloca mais perto de Deus ou te coloca mais longe de Deus? Porque, dependendo, é isso que barra a tua prosperidade. Porque se Deus te der um pouquinho mais, é um passo para longe dele. E ele não vai abrir mão de ter o teu coração. Não vai abrir mão de ter você como filho. E muitas vezes é isso que barra as nossas vidas. O quanto eu posso ter um pouco mais e continuar diante do Senhor. O quanto essa prosperidade vai se resultar em gratidão, vai se resultar em adoração, vai se resultar em vida com Deus. Porque se essa prosperidade não resultar nisso, porque o Senhor vai fazer? Se Ele pode te perder. E você não está preparado para isso. O quanto isso vai nos colocar diante de Deus?
Qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa. Muitas vezes nós temos algo tão importante para nós que o Senhor já sabe que quando fizer, se fizer, você vai embora. Ou você esfria. A coisa que te liga a Deus é orar, interceder por alguém que precisa do Senhor. Mas se vem para o Senhor, te leva para longe. Não tem mais algo para ficar diante do Senhor. Porque o que te liga a Deus é algo que você precisa e não a tua adoração ao Senhor. Quando isso acontece, você está travado, você não conheceu direito a Cristo. Você não conheceu o Senhor. Ele é o digno de toda adoração. Ele vai cuidar de todas as coisas para nós. Se eu buscar ao Senhor, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, serão vistas. O Senhor vai fazer. Mas é a palavra que diz. Não é um profeta. Não é alguém pregando. Só que muitas vezes nós estamos diante do Senhor somente por algo que nós queremos. A gente vem na casa do Senhor esperando que o profeta desça daqui, coloque o dedo e fale, agora chegou a hora. Nós viemos à casa do Senhor para adorar a Ele. É isso que nós precisamos entender. E tudo aquilo que nos leva para longe disso, nós temos que fazer força, realmente, de voltar. Porque olha o que Romanos diz. Ele diz que a mentalidade, pensamento. Ele não está falando de sentimentos, mentalidade. Aquilo que nós, seres humanos, nos gloriamos tanto, que somos muito melhores que os animais, nós pensamos, nós raciocinamos. É isso que em Romanos é colocado, a mentalidade da carne, a mentalidade do espírito. A mentalidade. No versículo 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Irmãos, quando se fala de mentalidade da carne, se pensa somente em prazeres da carne, se pensa somente em pecados sexuais. Aqui muitas vezes é tudo aquilo que... Aqui quando fala carne é tudo aquilo que é a parte humana. É poder. Não, eu quero ser poderoso. Eu quero aparecer. Eu quero ter notoriedade. Jesus, quando ele foi para pregar, eu vi isso minha esposa assistindo uma série, como chama, Lê? The Chosen. E eu vi uma parte dela, e eu olhei, eu falei, isso é esse momento. Jesus simplesmente pregando para alguns assim, ele vê Pedro ali, chega com o barquinho, ele fala, Pedro, o pessoal não está ouvindo. Posso aqui? Foi uma das poucas vezes que eu vi Jesus querendo ir para um lugar de destaque ou algo assim pregar. Mas nem por isso, ele não estava nem buscando isso, ele só queria entrar no barco de Pedro. Jesus em nenhum momento buscou notoriedade. Jesus em nenhum momento mostrou se aparecer algo do tipo. Então, isso é carne. 8. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Amém? Amém. Irmãos, quando nós estamos falando de mentalidade, dependendo, é isso que nós temos que repetir. Quantas vezes você repete para você para se convencer algumas coisas? Está aqui. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, em nós estamos no Espírito, no domínio do Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Puxa, a gente podia ter lido até um pouquinho antes, né, irmão? Que tem a promessa, mas aí de repente vem se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Irmãos, o Espírito de Cristo é se parecer com o Senhor. É estar tentando ter a mentalidade como coloca em Romanos. Glória! Só que é o Senhor que muda a nossa natureza. É Ele que pode
mudar a natureza, a mentalidade da carne, que é morte, para a mentalidade do Espírito. Você crê nisso? Não é o Espírito Santo nosso ajudador? Não é Ele que nos ajuda? Não é Ele? Se nós fôssemos tão fortes, tão soberanos, por que nós precisaríamos de um ajudador? Por quê? Então, a natureza, como nós lemos ali em Efésios, que fala da natureza, que nós éramos da natureza da carne, nós éramos a natureza humana. O que transforma isso é Cristo. Cristo nos proporcionou isso. Amém. Deus foi misericordioso. Só que, irmãos, Cristo não veio, realmente, eu vou reforçar, Cristo não veio refazer o Velho Testamento. Oh, aleluia, Jesus. Porque se a gente acreditar nisso, Deus era um Deus mau, bravo, e depois, com Cristo, virou, fiquei bonzinho. Né? Cristo é bonzinho, é a graça agora. A graça. O Velho Testamento é Deus mau. Cristo veio cumprir. Veio realmente cumprir na nossa vida. Só que o que mais eu tenho ouvido e dói é seguiram Jesus de qualquer forma. Porque a salvação foi te dada pela graça. Isso é como se você pegasse aqui, o que nós lemos até, você pegasse a lei, Romanos 8:7. A mentalidade da carne é indigna, porque ela não se submete à lei. Não é isso que Cristo veio. Pelo contrário, ele veio mostrar que Deus sempre foi misericordioso. Deus sempre cuidou. Deus sempre fez. Mesmo o povo, mesmo nós, fazendo tudo de errado. O povo no deserto, não faltou nada. Irmãos, se você já teve a oportunidade de ver algum ambiente que seja parecido com deserto, aquilo não tem vida direito. É quente, é seco. Ainda mais um deserto. E Deus cuidava. Deus sempre foi misericordioso. Deus foi misericordioso com Davi, e Davi fazendo tudo que Davi fez. Deus foi misericordioso com Jonas, e Jonas fugindo. Deus, e ele veio mostrando, ele veio deixando pra gente, olha isso, eu sou esse Deus. Só que a maioria nega esse Cristo. Irmãos, cada vez mais haverá gente negando a Cristo. Logo, o anticristo será chamado como o Cristo por muitos. Porque ele veio trazer a paz e tudo. Até isso o Senhor já deixou. Irmãos, abre para mim. Mateus 7,15. Vamos continuar. Mateus 7,15. Agora nós vamos ouvir aqui um relato de quem ouviu e estava ali com Jesus. Meu Deus, que privilégio. Mateus 7,15. E Jesus parece que estava falando. Isso parece que Jesus acabou de ouvir sobre as guerras aqui em Israel. Parece que é tão atual que ele ouviu na CNN que jogaram bomba e ele falou isso daqui. Tão atual que é. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Irmãos, o que é mais difícil é realmente reconhecer um falso profeta.
pelos olhos da carne. Mas se você tem aquela ligaçãozinha boa com Deus, Deus não vai te deixar na mão. Você crê nisso? Amém. Se você está perto do Senhor, Deus não vai te deixar na mão. Você acha que Deus vai deixar na mão ali um filho com um falso profeta? De alguma forma vai tirar, de alguma forma vai mostrar. Só que o Senhor vai dar a nós a oportunidade de apartar ou não. A escolha é nossa. Porque o falso profeta muitas vezes vai vir com aquilo que a gente quer ouvir. Irmãos, numa palavra de oferta aqui, o Senhor vir com chicote, é o que o Senhor quer falar para nós. Mas muitas vezes não é o que a gente quer ouvir. E vou te falar, falso profeta vai falar exatamente o que o povo quer ouvir. Vocês se conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher frutas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Você já foi numa mangueira e colheu qualquer coisa que não fosse manga? Você já foi em qualquer árvore que deu um fruto e colheu outro? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Jesus, ele foi redundante aqui, ele falou a mesma coisa em 2 momentos, 2 versículos. Olha o 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas toda árvore ruim dá frutos ruins. Olha o 18. A árvore boa pode dar frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Jesus só faltou falar, quer que eu desenhe? Ele repete isso. Ele joga de novo para a gente. Toda árvore que não produz frutos, bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Vamos parar no 20 por enquanto. Irmãos, aqui nós estamos falando de frutos. O que são frutos? Irmãos, Gálatas 5, né? E os frutos do Espírito, nós estamos falando que a nossa mentalidade é segundo o Espírito e não sobre a carne. Nossa mentalidade é o que pode fazer com que produza os nossos frutos. A nossa mentalidade. Pai, guarda a nossa mente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Seja lei dos homens, seja lei de Deus, não há lei. A palavra poderia estar até mais clara, terminando assim: essas coisas são a lei. Porque a hora que você pega os mandamentos, estão baseados nisso. E mandamentos dados a Moisés. Olha que distância de tempo aqui. Olha a distância de tempo. Isso é a lei do Senhor. Aqui não tem que o fruto do Espírito é dinheiro, que o fruto do Espírito é algo desse mundo. Se a palavra que está vindo para nós, ela está baseada em algo desse mundo, ela não é do Espírito. Não tem como ser do Espírito, não veio do Senhor. Não tem como ter vindo do Senhor. Você crê nisso? Só que nós precisamos estar sempre no quê? Vigiando a nossa mentalidade. É a mentalidade. Porque o meu coração
O que te está colocando perto do Senhor ou longe do Senhor está na tua cabeça. Está no que nós pensamos. É da cabeça que liga essa tal de boca. Onde nós falamos. E ela pode estar ligada em proferir bênção ou não. Está aqui. Porque lá em Romanos, é a mentalidade da carne ou a mentalidade do Espírito, irmão. Só que isso, ele não está falando dentro da igreja, fora da igreja, na rua, no trabalho, dentro de casa. É onde nós estivermos, é a nossa vida. Então, somos de Deus dentro da igreja, obreiro que está lá no fundo, pastor que está aqui em cima, membro que está sentado dando glória a Deus. Dentro da igreja somos, meu Deus, o fogo. E fora. Porque quando nós lemos ali em Efésios, ele termina ali, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar. Ninguém pode se gloriar daquilo que faz pelo Senhor. Pelo contrário, quando Jesus fez um milagre e colocou num jornal, quando Jesus fez milagre para ficar aparecendo para os outros, e ele precisava mostrar que ele era Deus aqui, porque os homens estavam vendo com os olhos abertos. Irmãos, os homens estavam vendo com os olhos abertos do lado, podia relar nele. Você imagina como seria passar, Pastor Alfredo, passar do lado de Jesus. Irmãos, devia arrepiar e tudo. Se a sombra de Pedro curava, você imagina Jesus. Você imagina o que era? E o povo olhando, negando. Não é à toa que crucificaram. Mas era o que a palavra precisava se cumprir. Então nós, o quanto nós estamos ligados. Por quê? Não, eu quero fazer. Mas você está fazendo para quê? Para quem? Porque na maioria das vezes, o que vai ter valor para o Senhor é aquilo que nós estamos fazendo no oculto, sozinhos, nós e Deus. Irmãos, tem muito mais valor para o Senhor a minha oração, a hora que eu estou quietinho, sozinho, do que eu estou fazendo aqui agora. Aleluia, Jesus. É ali. É ali. É ali. Continuando Mateus 21, 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrarás no reino do céu. Nem todo aquele que diz, Senhor, digno é o Senhor, ah, meu Deus, como o Senhor é lindo, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai estará no céu. Irmãos, pegam-se pequenas passagens da Bíblia e tem aquilo como verdade absoluta. E rasga o restante, porque o restante não me convém. Se eu confessei Jesus como meu único Salvador, eu terei salvação. Correto? Correto. Se eu fizer só isso, tá. Para eu estar com o Senhor, eu tenho que fazer a vontade do Pai. Eu tenho que estar ligado com o Pai. Eu tenho que estar tentando imitar Cristo. Se eu pegar somente essa passagem, não vai acontecer de eu estar com o Senhor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
Não profetizamos em teu nome? Opa, agora não está só Senhor, Senhor, eu te conheci. Não profetizamos, não falamos que em nome de Jesus tal coisa vai acontecer. Não descemos do púlpito e falamos algo do Senhor. Não profetizamos sobre muitos. Não levamos muitos, milhares, e falamos em nome do Senhor. Em teu nome expulsamos demônios. E não realizamos muitos milagres. Então, eu, o próprio Jesus, lhes direi claramente. Quando essa palavra lhes direi claramente, eu imagino o Senhor falando pausadamente, separando as sílabas. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que têm a mentalidade da carne. Vocês podem falar em nome do Senhor, mas está ligado em outra coisa. Irmãos, estar aqui dentro não me dá salvação. Estar aqui dentro não me dá algo além da possibilidade de adorar um Deus, de estar ligado no Senhor. É isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar, porque se eu posso profetizar, eu posso adorar, eu posso, Senhor, Senhor. Na época de Jesus, Jesus veio, Jesus se irou e ele teve que mostrar daquela forma, no momento que ele chega, olha a bagunça que era o templo. Porque o templo era para se mostrar. Mostrar que eu posso dar uma oferta ao Senhor do tamanho grandão. Eu não vou na pombinha, eu vou na ovelha. Você imagina como era entrando aqueles puxando o boi para o sacrifício? Ó, o tamanho da pomba. Era isso. Você acha que é isso que o Senhor quer? Você acha que é esse o nosso Deus? Isso é apequenar tanto o Senhor. Isso é falar que Deus é tão pequeno, tão medíocre. Você acha que é isso que Deus quer pra gente? Eu ouvi, irmãos, isso pra mim assim, uma pastora, e ela deu uma explicação que eu gostei assim, eu falei, simples. Gostei. Irmãos, todos aqui conhecem um tal de Neymar? Já ouviram falar do Neymar? Conhecem o Neymar, jogador? Jogador. Jogador Neymar, todos conhecem? Tem alguém que não conhece o Neymar? Tá, todos conhecem Neymar, certo? Já viram ele. Se encontrar na rua, sabe quem é, certo? Tá bom. Se você pegar o telefone agora, eu posso até te dar o número aqui, e você ligar para o Neymar. O Neymar te conhece? Eu parei naquilo, irmãos. Vamos lá. Todos aqui sabem quem é um tal de Jesus Cristo? Já ouviram falar quem é Jesus Cristo? Já? Tá bom. Se você pegar o telefone agora e falar com Jesus, tua oração, ele vai te chamar pelo nome? Ele tem você gravado? Ali, já sabendo que é você? Ó, na Bina. Ah, Bina. Muitos não sabem, irmão. Minha filha nunca vai saber o que é Bina. Ele tem gravado? Ele te conhece? Glória! Ou Jesus é algo que nós ouvimos falar das histórias? Porque eu posso contar histórias. Eu conto histórias de Jesus para Esther. Ela vê os livrinhos, aponta assim, fica doida. Eu posso contar as histórias, porque isso daqui é um livro de histórias. É um livro de poema. É um livro que tem muitos estilos literários aqui. Puxa, histórias. Ah, mas é besteira. Se você pegar a parte histórica, o que está acontecendo em Israel é histórico. E profético. Foi falado. Olhe o poder da palavra. Você terá filhos, fará nações, né? Terá descendência como estrelas e tal. E um desses filhos, Ismael, sobre ele foi falado, você
A tua descendência será muito numerosa. E teu objetivo em vida vai ser brigar com teu irmão. De Israel. Isaac veio Israel. Ismael veio os muçulmanos. É a guerra que está acontecendo. Que sempre aconteceu. É a palavra. Algo lançado. Irmãos, tenhamos cuidado com que palavras nós lançamos. Principalmente sobre os nossos filhos. Amém. Sobre os nossos filhos. Então, vamos falar assim, até de parábola, que eu falei do Neymar. Irmãos, eu fiquei pensando nisso. Falei, olha que forma simples de explicar isso daqui. Explicar essa passagem. Então, eu lhes direi, nunca te conheci, não te conheço. Irmãos, vai ser vergonhoso, porque muitos vão ouvir isso, e muitos que têm notoriedade, muitos pastores, muitos que pregaram muito, muitos que são seguidos por milhares, vão ouvir algo assim. E vão achar que o Senhor está errado. Deus está errado. Em algum momento Deus errou. Para muitos, Deus errou. Deus já errou desde o princípio. Não conhece o Senhor. O Senhor teve misericórdia de soprar a vida na nossa narina, de dar a vida para nós. E é isso que nós achamos do Senhor. Nós só estamos aqui por causa dele. Eu só tenho o sopro de vida por causa dele. Senão nem pó eu seria. Porque até o pó foi ele que criou. E toda vez que nós pensamos dessa forma, nós nos colocamos no patamar de Deus. Deus é um igual. Não. Glória. Deus é Deus. Só que ele é tão misericordioso que ele se fez carne e ele veio como homem para nós, para nos ensinar, para nos dar a vida, para nos dar o sacrifício da qual não existe outro. Quando fala que a salvação é Cristo pela graça, porque não há nada maior, mais poderoso, mais santo do que o sacrifício de Jesus. Nada. Irmãos, o que mais nós precisamos nesse momento de guerra, princípio das dores, está chegando. Só que qualquer um que falar, não, vai ser tal data, vai ser daqui 2 anos, vai ser daqui... Não, o próprio Senhor falou que ninguém sabe. Ninguém. Nem os anos. Ninguém. Só que ninguém sabe a data e a hora. Só que ele precisava, então... Se ninguém sabe, ele tem misericórdia, inclusive, conosco, de dar todo caminho. Ele deu passo a passo. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Vão se abrir selos. No momento que abrir o 4º selo, tal coisa. Aí você pega vídeo, só que o mais complicado. Hoje se faz de tudo, se cria tudo. Inteligência artificial pega um rosto, cria um vídeo perfeito, faz tudo. Tudo. Além do próprio ser humano fazendo as coisas. Mas o Eufrates, 4º selo, vai secar. O rio já está desse tamanzinho perto do que era. Perto do que era. Ah, gente, é muita coincidência. É muita coincidência. Falar que tem guerra, irmãos, eu concordo, assim, desde que o homem é guerra, né? Porque se pegar Caim, Abel, desde lá do princípio, é guerra. Isso é o ser humano, é a mentalidade da carne, é guerra. É guerra. Ah, falar que é a guerra. Não. Olha tudo o que está acontecendo, irmãos. Meu Deus. Olha tudo. Só que muitas vezes nós estamos esperando. Não, na hora que eu ver uma nuvem bonitinha, com Cristo sentado ali, cabelos ao vento. Aí ele voltou.
Ah, irmãos, se é essa mentalidade, você não vai ver Cristo voltar, não. Infelizmente. Então, o Senhor nos deu passo a passo do que a gente pode fazer. Você crê que é o Senhor te guiando? Aleluia. Só que, irmãos, mentalidade é briga diária. Mentalidade é briga diária. Tome cuidado quem está de pé, para que não... Tá, então se eu estou de pé, tenho Cristo, estou salvo, tome cuidado para eu não cair. O que é isso? Permaneça de pé, tome cuidado. Diário. Diário. E a hora que você vai entendendo um pouquinho mais da palavra, só que Deus é bom. Ele não deixou em tópicos. Deus não fez um resumo em tópicos para nós. Ele deixa uma palavra que, para fazer sentido coisas do Apocalipse, você tem que voltar milhares de anos antes. Uma coisa liga na outra. Tem coisa que Daniel falou que faz sentido. Tem coisa que Ezequiel falou que faz sentido. Peraí, então Deus não vai só no tópico. Que nem assim nós entenderíamos. Ele quer que busque. Ele quer que busque a palavra. A mentalidade, como que a gente muda a nossa mentalidade? É estando diante do Senhor. É buscando a palavra. Porque quando você busca a palavra, você vai ver como são os caminhos e a simplicidade de se achegar ao Senhor. Está aqui. Irmãos, a simplicidade de chegar no Senhor está escrita aqui. Em pequenos detalhes. Mas ele vem com 4, 5 mil anos de história aqui. Contando. História que ainda está por vir. Nos dando qual é o caminho. Aleluia. Ele deu o caminho para nós. Então que a gente possa estar todo dia com a mentalidade do Espírito. Amém. Ah, mas hoje eu estou com a mentalidade do Espírito. Glória a Deus. Está de pé, irmão? Permaneça de pé. Faça força para permanecer de pé. E aí eu vou te falar, quanto mais for dado a você, mais será cobrado. Mais pesado muitas vezes vai estar para ficar de pé. Se você está com muito, mais pesado vai ser para estar de pé. Só que mais próximo do Senhor, mais o Espírito Santo vai te ajudar. Vai te sustentar. Se está fraco, você vai sentir o Senhor pegar embaixo do teu braço e te colocar. Fica de pé. Sou eu que te sustento. Sou eu que te sustento. Aleluia. Porque se nós acharmos que quem nos sustenta somos nós mesmos, somos fracos. Muito fracos. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Irmão, se coloca de pé. Obrigado. Obrigado, meu rei. Irmãos, que a gente possa ter algo tão simples, tão simples, tão simples. Acordar e falar com o Senhor. Você dá bom dia para Deus? Dá aquele bom dia com aquele bafinho para o Senhor? Porque o Senhor não liga não, tá? Mas você fala com Deus. Deus, bom dia. Que sono. Você fala com o Senhor, você agradece ao Senhor por estar acordando, porque a palavra dele diz que eu só acordo pela manhã pela misericórdia dele. Então obrigado, o Senhor teve misericórdia hoje. O Senhor é grandão. Você acorda, você põe a mão sobre a tua cabeça e fala aqui, mentalidade do Espírito. Irmãos, a mentalidade do Espírito não quer dizer que você vai viver 1000 maravilhas. Ela quer dizer que você vai ter todas as armas para passar pelo dia bom, pelo dia mal, para ter tudo o que precisa. Seja para dar uma palavra para quem precisa, seja para viver algo. É o Senhor conosco. Isso é a mentalidade do Espírito. Que a gente possa criar algumas coisas, mas não por religiosidade. Se eu não fizer isso, eu vou morrer. Faça isso por amor. Faça isso por amor. Tenha com Deus. Fala, Deus,
feliz aqui, só falando contigo. Obrigado, bom dia. Do teu jeito, do teu jeito. Você quer pegar, se prostrar ao Senhor do teu jeito? Faça. Adore ao Senhor logo pela manhã. Nem se for um agradecimento. Um bom dia gostoso. Porque é Ele que tem misericórdia. É Ele que eu quero muito. A coisa que eu mais quero na vida é que Ele saiba meu nome. Porque se Ele souber meu nome, todo o restante é Ele que faz. Se é Ele que me sustenta, se é Ele que cuida das minhas coisas, se Ele souber meu nome, meu Deus do céu, quer dizer que eu estou conseguindo, e eu sei, um pouquinho de chegar perto do Senhor, mas não sei tudo ainda. Então, dia a dia, nós vamos chegar um pouquinho mais perto do Senhor. E chegar perto do Senhor é na simplicidade de Cristo. Irmãos, não é muitos, Senhor, Senhor, eu expulsei, eu profetizei, eu estava em cima de púlpito, eu estava com microfones, eu estava na internet, eu estava fazendo, olha, barulho. Não é aqui. Eu nunca os conheci. Que a gente possa ser conhecido pelo Senhor, amém? Fecha teus olhos. Fala com Deus. Mas fala com Deus na certeza que Ele sabe o teu nome. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe aquilo que você quer. E principalmente, Ele sabe aquilo que você pode. Deus, Ele é o nosso Pai. Primeiro, digno de toda adoração e louvor. Pai nosso, Papai que estás no céu, santificado, santo é teu nome. O Senhor nos ensinou a orar, Ele já começa falando, santo é teu nome. Pai, que a gente possa se chegar diante do Senhor, te adorando. Porque o Senhor nosso Pai que está no céu, santo é o teu nome. Santo é o reino. Tudo é teu, papai. O Senhor nos deu o privilégio de poder chegar diante de ti. Papai, que as nossas mentes sejam transformadas dia a dia na mente do teu Espírito, na mente de Cristo. Papai, que a luta contra essa mentalidade da carne seja vencida dia a dia, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda. Pai, que toda vez que a gente te ligar, o Senhor possa nos atender. Principalmente, sabendo o nosso nome. Pai, que eu possa ser conhecido pelo Senhor, só isso. Não por homens, mas pelo Senhor. Todo o restante, a palavra, as promessas na minha vida, é promessa de prosperidade, é promessa de cura, é promessa de saúde, é promessa de estar diante do Senhor, é promessa de vencer o dia mal, é promessa, Senhor, que eu posso estar vencendo esse mundo, porque o Senhor me sustenta, o Senhor me deu vida. A tua palavra diz. Então eu só preciso estar diante do Senhor e conhecer a ti. Eu possa conhecer a tua palavra, que nós possamos conhecer o Senhor. Quem é o verdadeiro Cristo? Não um Cristo que o mundo fala. Eu quero conhecer o Senhor, o verdadeiro. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor, aproveita agora para adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Amém. A palavra
queridos, eu queria só tecer um comentário que essa palavra, para mim, é a palavra mais linda que tem na Bíblia. Porque eu me lembro de uma aula que eu tive que mudou a minha vida, sabe? Eu queria falar algo para vocês. Eu até peguei, porque eu marquei essa aula assim, de uma maneira, porque ela traduz, se disser que nessa igreja não prega a palavra, isso é uma mentira. Ter o Espírito de Cristo, quando fala, se você não tem o Espírito de Cristo, você não tem parte com ele. Se você entender isso, olha, ter o Espírito de Cristo não é querer por usurpação ser igual a Deus. Não é almejar qualquer status, sabe? Por isso Cristo, ele veio contra o establishment, veio contra todas as coisas. Quem é o cristão que entende isso, entende tudo. E se você entender isso, você nunca mais será o mesmo. Porque eu nunca mais, depois dessa aula, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Se eu quero ser dele, eu não quero ser reconhecido, aplaudido, ovacionado. Eu não quero isso. Se eu quero pertencer a ele, ser semelhante ao meu mestre, que não veio para ser servido, mas para servir. Nós viemos para servir. Eu preciso do Espírito de Cristo. Se eu quero ser um marido, se eu quero ser uma esposa, segundo o padrão de Deus, eu devo me desesperar por ter o Espírito de Cristo, a natureza de Cristo, o caráter de Cristo. O Espírito de Cristo, diga, é um Espírito fiel, um Espírito terno, um Espírito calado, um Espírito manso, um Espírito libertador, um Espírito humilde, um Espírito perdoador, um Espírito fervoroso, rendido, obediente. E quem não tem o Espírito de Cristo, não é. Quem tem o Espírito de Cristo, ele não pode, de maneira nenhuma, ser igual a Cristo. Você precisa. E quando Cristo ele precisou ir para Jerusalém, ele não tinha, sendo dono do universo, ele não tinha um jumentinho. Quando ele precisou fazer a última ceia, ele pediu um lugar emprestado, porque ele não tinha esse lugar. Devido a tanta dedicação, ele foi esbofeteado por ter salvado tantas pessoas, foi cuspido, xingado, né? Ele foi desprezado, foi colocado numa cruz, e ainda por cima escarneceram dele. Abriu mão de tudo, até para colocar o corpo dele. Ele não tinha um sepulcro, ele não tinha, pediram emprestado para ele. E uma coisa linda que eu leio nesse texto, diz assim: quando eu estou diante de Deus, pensando nesse texto, eu choro e digo: Senhor, eu preciso ter o Espírito de Cristo. Deus, que desafio, que desafio, que desafio ter o Espírito de Cristo. Porque ele, sendo Deus, não reivindicou posição, não quis aparecer, não quis nada. Ele só desceu, 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 desceu. Mas para estar na mais profunda miséria, para poder te resgatar. Esse é o Espírito de Cristo. E quando nós entendemos isso,
tudo da sociedade cai por terra, tudo. Porque se tivesse uma igreja onde as pessoas fossem libertas, paralíticos, não é colocado, aquela igreja é de tal. Não, de quem é a igreja? De Cristo. De Cristo. Não é você. E quando você entende isso, tudo isso que está aí cai por terra, porque Cristo não quis ter status nenhum. Quando eu leio isso, eu me apaixono mais ainda por Cristo e vejo o quanto eu estou longe de ter o Espírito de Cristo. Quando ele escreve aqui, o desejo do meu coração é que vocês tenham o Espírito de Cristo, a natureza de Cristo. Quando pedir uma capa, dê a túnica também. Quando pedir para você andar 1 milha, ande 2, ande 3 milhas. E se te ferir numa face, oferece a outra. Nós não somos assim. Tudo nós queremos tomar uma satisfaçãozinha e dizer eu, e bater bem forte no peito, né? Porque eu estou aviltado, mas Cristo, ele desceu. Então, queridos, quando você pensar isso, você tem que se entregar e dizer para Cristo, Cristo, me revista, eu tô liso, eu não tenho nada, eu só tenho a você. É como a pastora Heloísa pregou aqui, quantos querem, né? Ai, tô louco para me aposentar, poder viver, usufruir, tomar água de coco na praia. Será que Cristo pensou isso? Então, queridos, quando nós entendemos que quem tem o Espírito de Cristo, ele está em Cristo, nós não estaríamos dando tanta força para tantas coisas lá no mundão. E não queríamos estar tão evidentes. Então, teríamos uma vida muito mais simples do que nós temos. Então, quando